Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso segundo tempo aqui das nossas palestras. E hoje no mercado, todo mundo, né, todo lojista precisa de fazer tráfego pago, né? Hoje o tráfego pago ele acaba sendo uma obrigação de todo lojista fazer campanha estruturada, né? Vender pela internet, mostrar aí para o mercado, né, o que pode fazer, né, o que vocês têm de novo. Só que essa situação de tráfego pago, ela ainda é um pouco desconhecida por muitos do ponto de vista de estruturação de campanha. Às vezes a gente acha que fazer o tráfego pago é só colocar um dinheirinho lá e deixar rodar, né? E aí o que acontece? Às vezes vocês colocam um dinheirinho na internet de forma errada, não performam e os resultados não aparecem, né? A gente sabe que hoje o plano de mídia ele tem que ser um plano bem completo, né? Hoje não adianta você ficar só no online, e você tem que ter aí um apoio do offline, né? Aí eu estou puxando uma sardinha aqui para minha lata da TV do carro, né, pessoal? Que é uma mídia offline. Então, é uma mídia de sustentação da campanha que vocês fazem aí pela internet. Aí, toca aqui, rapaz. Valeu, obrigado. Então, a TV do carro, pessoal, a gente dá aí uma contribuição aí no mercado, né? A gente ajuda aí a divulgar os carros, tem empresas performando muito bem com a gente, né? E aí fica aí o convite aí para quem talvez por algum motivo ainda não experimentou essa ferramenta que vem. Mas aí, ó. Bom, obrigado. Ó, o Cleiton, obrigado, Cleiton. Então, pessoal, para falar de tráfego pago, para falar de campanha estruturada, como que vocês devem fazer para economizar dinheiro mesmo e ao mesmo tempo performar mais. Nós temos 2 parceiros que, inclusive, eles fazem o tráfego pago da TV do carro. Eles fizeram o tráfego pago aqui desse evento, né? E eu acho que todos vocês aí viram minha carinha aí o tempo inteiro, aparecendo aí para vocês o tempo inteiro aí, né? Vendendo aqui o evento, né? E tem que ser dessa forma. Se você não fizer isso, você não chega, né? Hoje a comunicação ela está muito na mão, né? Está muito ali no smartphone. E a TV do carro também está. Se você quiser assistir a TV do carro no streaming, é só digitar lá tvdocarro.com.br e você assiste de onde você estiver. Então, para falar de tráfego pago e dar dicas para vocês de como estruturar uma campanha, eu convidei aqui e quero que vocês me ajudem a receber os caras aqui com muita alegria, com palmas, com grito, o que vocês quiserem. Chega mais Thiago e Léo, 2 especialistas aí no tráfego pago. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Todo mundo almoçou? Todo mundo de barriguinha cheia? Vou fazer uma pergunta aqui, eu estou até com medo da resposta. Tem alguém com sono, com lombeira aí depois do almoço? Se eu ver alguém cochilando, nós vamos dar um grito aqui para chacoalhar, hein? Pessoal, muito prazer estar com vocês nesse evento lindo, esse evento muito bem estruturado. Queria agradecer aí ao Carlos, toda a equipe WSN, pelo convite, pela honra de estar aqui falando com vocês. Meu nome é Leonardo, eu sou sócio do Thiago, fundador, junto com ele, da Simplifica, uma assessoria de marketing e vendas. E eu vou deixar o Thiago se apresentar um pouco e contar um pouquinho da nossa história também. Pessoal, boa tarde. Também agradecer ao Carlos o convite. Para a gente foi uma enorme alegria estar aqui hoje aqui falando um pouquinho para vocês. Então, muito obrigado e parabéns pelo evento, viu, Carlos? Pessoal, meu nome é Thiago, igual eu falei. E aqui, rapidamente, eu empreendo desde sempre, então eu tive várias lojas aqui em Belo Horizonte, fui franqueador, né, tive minha empresa vendendo franquia, aí, tanto aqui em Belo Horizonte quanto fora também. Porém, em 2018, eu fiz uma jogada errada no meu negócio e eu quebrei. Nesse momento que eu quebrei,
Enfim, eu tive que fechar minhas lojas, unidades de franqueados, enfim. E aí eu quebrei e fui morar até na casa da minha sogra. Aqui, ó, é uma foto minha no início de 2019. Minha sogra tem um salão, né? E eu gravava meus cursos ali. E aquela outra foto ali é o Léo, que eu tinha convidado para sair do emprego. Ele saiu do emprego e ali era o escritório dele inicial. Então, isso aí era o nosso cenário em 2019, né, Léo? Isso. Essa é a nossa logomarca também mais antiga aí da Simplifica. Em 2020, um belo trabalho sendo prestado, e a empresa era só eu e o Léo. A gente chama a atenção do Google aqui em Belo Horizonte. Fomos convidados, fomos para São Paulo, passamos pelo processo de aceleração, 6 meses acordando e dormindo dentro do Google. Raríssimas empresas hoje têm um selo de quem acredita na empresa, que é o Google. Então, a gente tem esse selo. Aqui é uma foto minha e do Léo, 2020. Início da pandemia, a gente volta para BH, monta nosso primeiro escritóriozinho. A gente ainda era só nós dois ainda. Tá? E a gente continua. Continuamos trabalhando bastante, muito, por sinal. Começamos a contratar, nossa empresa foi crescendo. Aqui tem algumas fotos. Hoje a gente também tem mentorias que a gente participa, fora a nossa. Essa última foto aqui é um evento que teve aqui no Ouro Minas, onde a gente estava falando para mais de 600, 700 empreendedores em um evento também. E essa aqui é um pouquinho da nossa equipe, né? Aqui é um pouquinho das pessoas, a gente trabalha home office e outras presenciais. O trabalho continua e o trabalho ele devolve de certa forma. Então, ano passado, 2021, 2022, a gente faturou alguns milhões com venda de infoproduto, com alguns parceiros aqui de Belo Horizonte, de outros estados também. Além também, né, de aqueles meninos que estavam iniciando ali, também tocar alguns projetos do Salim Matar. Não sei se todos conhecem. Ele não é o presidente, é mais conselheiro agora, então a gente toca alguns projetos particulares dele. A gente não cuida do marketing da Localiza. E o que a gente quer passar aqui para vocês é meio contraintuitivo, para esquecer o tráfego pago e entender dos números, né, Léo? Exatamente. Entender os números significa o quê? Entender indicadores. Porque muitos aqui, às vezes, já fazem o tráfego ou não, mas você não precisa entender ser especialista. Lógico que quando você entende, lógico que isso ajuda muito na hora de você contratar, na hora de fazer o tráfego, mas principalmente entender os indicadores que o tráfego, né, ou qualquer outro canal de aquisição traga para dentro da sua empresa. Perfeito. E tem 3 fases de toda empresa que ela vai para a internet, ou ela pretende ir, ou ela está na internet. E a gente divide essas fases em fase 1. A fase 1, o primeiro objetivo é buscar os indicadores do negócio. Quanto eu estou colocando e quanto está me retornando daquele investimento. Esse é o primeiro objetivo de qualquer empresa que está na internet ou que pretende estar. Sem clareza dos números, a gente não chega a lugar nenhum. Fase 2. É a fase onde que a gente matura esses números. Eu coloquei um valor de investimento e ele retornou. Agora eu vou para a fase 2 para ver se esses números eles vão se manter ali o tempo do investimento. O tempo, né, na verdade, o tempo das campanhas. Então a gente passa pela fase 2 até chegar na fase 3, que é uma fase onde que a gente tem previsibilidade de faturamento. Se eu tenho clareza dos meus indicadores, eu maturei esses números, eles se permaneceram automaticamente, a gente agora tem previsibilidade. É o que a gente faz na nossa empresa. A gente hoje cresce e contrata entre 2 a 1 pessoa todos os meses dentro da nossa empresa. Mas por quê? Simplesmente porque a gente tem clareza dos nossos números. A gente sabe quanto a gente vai faturar até dezembro de 2024 investindo a mesma quantidade que a gente investe hoje em internet. Tiago, sua empresa é a melhor? Não, pessoal. A gente é muito bom no que faz. Mas, basicamente, a gente tem muita clareza dos números do nosso negócio. Certo, Leandro? Perfeito, Tiago, perfeito. Entendendo os números, você terá clareza, planejamento e previsibilidade dos seus resultados, do seu faturamento, dos seus números em si. E isso é muito importante para qualquer empresa. E como eu falei, não é sobre somente indicadores de tráfego, é de negócio, de venda. E a gente vai mostrar isso aqui na prática para vocês também, tá? Perfeito. Bom, aqui, para a gente iniciar qualquer etapa, qualquer fase, né, desde a primeira ali, onde o Tiago mostrou a busca de indicadores, a gente tem que entender um pouquinho sobre funil de vendas. Funil de vendas, a gente usa muito no tráfego pago, mas ele funciona
para qualquer meio de captação de clientes que vocês tenham. OLX, portais, pessoas que passam na porta da loja, enfim. Então, o que significa o funil de vendas, né? A gente tem o topo do funil, na verdade a gente tem pessoas anônimas, pessoas que você não conhece ou que não conhece a sua loja e que passam a entrar em contato, entram na sua loja, chamam no WhatsApp, enfim. Pessoas interessadas, a gente chama essas pessoas de quê? De leads. Na internet a gente chama essas pessoas de leads, certo? Desses leads a gente tem uma porcentagem de pessoas que descem e que chegam em conversa em andamento, porque tem pessoa que chama ali, às vezes só de curiosidade mesmo, e não prossegue a conversa, isso deve acontecer com alguns de vocês aqui, inclusive, mas tem pessoas que prosseguem no atendimento. Depois, essas pessoas, elas agendam uma visita, elas vão lá conhecer o veículo que ela estava interessada, ela vai lá na sua loja, ela agenda uma avaliação, enfim. Das que agendam a avaliação, algumas entram em negociação, certo? E de negociação, a gente chega em vendas. Perfeito. Mas qual que é o papel do marketing em si? A gente tem que entender, muitas das vezes, as pessoas acham que o marketing digital ou o tráfego pago ele vai vender. O marketing ele é para gerar oportunidade para o comercial, para os vendedores vender. Então, a gente já faz essa separação desde o início. A partir do momento que uma empresa ela não gera oportunidade, o trabalho não está sendo bem feito. Porque o nosso trabalho, como assessoria, é gerar oportunidade para que os vendedores possam vender. A gente aqui tem até alguns rostos conhecidos aqui, né, que a gente trabalha, que cuida aí das lojas. Então, basicamente esse é o nosso trabalho. É gerar oportunidade para que eles possam vender. Então, muitas das vezes eu deixo isso muito claro, porque o marketing ele não vende. Ele gera oportunidade para que o comercial venda. E um ponto muito importante relacionado a tráfego pago é que lead demais estragou o vendedor. A grande realidade é essa. Lead demais estragou o vendedor. Por quê? Porque hoje chega 30, amanhã chega mais 30. Depois chega mais 30. Então a pessoa ela quer tirar o pedido. Quer tirar o pedido. O vendedor hoje, infelizmente, gente, eu sou vendedor também. Acho que todo mundo é. Mas às vezes deixa a gente numa zona de conforto. Porque eu sei que vai chegar mais leads amanhã. Depois da manhã, a mesma coisa. E final de semana vai chegar um monte. Aí segunda, terça eu vou responder. Então é muito importante a gente entender que lead demais estragou o vendedor. E a gente vai mostrar também o porquê. E como que eu gosto de tratar vendedor? Primeiro ponto, para mim, eu falo que eu sou vendedor, mas eu sou especialista em vendas. Eu sou especialista em marketing. Vendedor hoje, desde a nossa infância, nós somos acostumados a buscar especialistas. Então, se eu tenho uma dor no joelho direito, se eu puder, eu quero ir no ortopedista que cuida do joelho direito. Então, vendedor, para mim, hoje, ele se torna especialista. Então, eu não gosto mais... Toda empresa que trabalha lá com a gente, eu falo, pessoal, eu tenho uma empresa de loteamento que a gente cuida também, e quando a gente chegou lá, era todo mundo vendedor de lote. Eu falei, não. Aqui só tem especialista em loteamento. É diferente, pessoal. Parece besteira, mas quem está do outro lado escuta de maneira diferente do que um vendedor. As 3 profissões mais rejeitadas, né, do mundo, digamos assim, é político, agiota e vendedor. Então, quando a gente fala, a gente abre um loop na cabeça da pessoa quando a gente fala que é vendedor. Não, já vai me vender, já vai me empurrar alguma coisa. Então, isso é muito importante. Então, eu já transformo todo mundo, todas as empresas que a gente cuida, só tem especialistas. Se a pessoa é de estética, ela é especialista em estética e naquele segmento ali. Outro ponto, não sei se vocês trabalham também, mas muito importante é a questão do CRM. Por quê? Porque lead demais estragou o vendedor. Chega muito lead, ele não coloca lugar nenhum. O cara pediu um carro, porém o carro entra na próxima semana. Ele nem vai saber que carro, quem que é que pediu, quem é que fez. Ele não sabe, porque se ele não estiver controlando isso muito de perto. Então, eu aconselho vocês, tem vários CRMs, depois eu posso até indicar também, que vão trazer essa clareza para vocês de tempo de atendimento, quanto tempo o vendedor atende, quanto tempo ele demora para responder. Então, é muito importante. E também o pós-venda. Muitas das vezes as pessoas compram um carro, compram qualquer coisa, a gente não tem coragem de ligar para a pessoa, perguntar se está tudo ok. Mas por que é tão importante o pós-venda? Porque isso é o uso de munição depois para me vender para outra pessoa. Então, o pós-venda simplesmente não é só para conversar com a pessoa ali e falar, olha, e aí, está tudo certo com o carro? Também é. Mas também é para me usar isso depois a meu favor
para quando estiver conversando com alguém. Então, isso é muito importante e, assim, parece besta, gente. Mas quase empresa nenhuma faz uma ligação para a pessoa para perguntar qualquer coisa. E hoje, lá na nossa empresa, lá, a gente trabalha com excelência. Eu não estaria falando isso para vocês aqui, sabendo que tem parceiros nossos sentados aqui. Então, a gente cuida das empresas, pergunta todo dia. Por quê? No nosso negócio, no negócio de vocês que são revenda, eu acho que às vezes a pessoa nem está esperando isso. Esse dia eu comprei um ar-condicionado para o outro escritório nosso, e aí o ar-condicionado chegou e tal, e a menina foi e me ligou. E aí, Thiago, e tal, não sei o quê, só para saber se chegou a caixa aí certinho. Aí na hora eu parei, falei, eu chamei o Léo. No outro dia eu estava indicando ela para um amigo meu por causa disso, porque infelizmente a gente não está tão acostumado, tá? Então é bem importante a gente pensar nisso. Bom, a gente poderia ter trago aqui, né, muito conteúdo falando de tráfego, falando de como estruturar uma campanha, de como você coloca ali o pino para anunciar para quem está na sua região ou só na cidade. Mas isso é um assunto que eu acredito que muitos de vocês já saibam, outros não, mas vocês são especialistas em vendas. Então, mais importante do que ficar falando de coisas técnicas de tráfego é a gente entender como que o tráfego pode, sim, gerar resultados de verdade dentro da sua empresa. Muitos de vocês podem estar perguntando, né? Mas como que isso funciona na prática? Então, a gente resolveu trazer aqui um exemplo claro para vocês de como que a gente faz um controle junto com as empresas, junto com a revenda automotiva, para ter esse controle, ter esses números e passar por todas as 3 fases que o Thiago falou. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. E começando aqui, olha, na coleta de dados. Lembrando, aqui, né, Léo, que isso é um caso real, a gente até tampou os números ali da empresa, o nome, enfim, então isso aqui é caso de empresas que a gente cuida lá, tá? Exatamente. Isso aqui, ó, são dados de um parceiro nosso, do dia 1º de julho ao dia 31 de julho. Esse aqui é a plataforma de onde se gerencia as campanhas, é o gerenciador de anúncios. E aqui, basicamente, o que a gente precisa entender? Coletar os principais dados que o Facebook, isso aqui é do Facebook e Instagram, né, o Meta Ads, que é o dono das 2 redes sociais. Aqui a gente puxa os principais indicadores ou números, né, que a gente precisa das campanhas. Então, para quem não está conseguindo enxergar aí, ó, aqui está dizendo o seguinte: essa empresa no mês de julho investiu R$ 1.433 e tivemos 702 conversas iniciadas no WhatsApp. Esses números são os números dessa campanha no mês de julho, tá? Então, ou seja, 1.433 dividido por 702 mensagens, a gente teve um total aí de R$ 2,04 por mensagem, beleza? Pode passar, Thiago. Agora, é a segunda parte da coleta de dados. A gente não trabalha sozinho. O gestor de tráfego, a agência, a assessoria, enfim, não trabalha sozinha. Não adianta delargar. Faz as campanhas aí, faz o meu negócio vender mais. Não funciona assim. Por quê? Aqui mostra claramente como que essa parceria, para ser da melhor maneira possível e mais assertiva, funciona. Esse cliente, no final de todos os meses, ele reporta para a gente todas as vendas que ele teve através do tráfego pago. Tá vendo aqui? É uma mensagem no WhatsApp, não tem nada muito difícil, algo que não sei fazer, não consigo fazer isso. Não, ele ele tem anotado lá, ele tem um CRM, ele é organizado com isso e manda pra gente. Ele teve 6 vendas, um HB20, um Onix, um Gol, um Argo, uma Saveiro e um Mob. E aqui ele manda, olha, quanto que eles pagaram pelo veículo, 45.550, por exemplo, no HB20, e quanto que eles venderam esse veículo, 48.900. Então, com isso, a gente já consegue um número interessante, que é a margem que esse carro deixou para a empresa dele, beleza? Bom, tendo esses números em mãos, a gente vai documentar isso, a gente planilha. Isso aqui é a gente que faz lá, é até o Marconi que faz esse atendimento, está ali com a gente. A gente planilha isso, tá, para ficar de uma forma visual e mais clara. Então, ali tem, ó, as 6 vendas realizadas, o custo de cada veículo, o valor de venda de cada veículo e quanto que cada um desses veículos deixou de margem, ou seja, o lucro bruto ali, né, para de cada carro, beleza? Agora, um detalhe importante. A gente viu que na campanha lá tinha R$ 1.433 investidos e aqui a gente tem um investimento total de R$ 2.600, porque a gente contabiliza aqui também o quanto que ele investe no tráfego, na campanha, e também o valor do serviço, o quanto que ele pagou ali na nossa mão de obra e alguns outros custos pequenos também que ele tem ali com algumas ferramentas, beleza? Então, o total investido, R$ 2.609.
Ou seja, a gente pega aqui o total de margem, diminui o custo que ele teve, a gente teve uma margem total aqui de R$ 19.851, com R$ 2.609 investidos. E aqui a gente chega em outro indicador muito importante, que é o CAC. Quem que sabe o que é CAC? Custo por aquisição. Está escrito ali, né? Igual que eu lembrei. Boa, Léo. Custo por aquisição de um novo cliente. E eu assim, o pessoal sabe, ó. Basicamente, a gente pega essa conta aqui, ó, 2.609, divide por 6 vendas, a gente chega a um custo por aquisição de cliente de R$ 434. Então, guardem bem esses números aí, porque vocês vão entender aonde a gente vai chegar sabendo disso aí, tá? Lembra do funil que a gente mostrou lá atrás? Agora a gente constrói isso aqui na prática. Nesse caso, a gente teve um investimento e 702 pessoas chegaram em contato, certo? Uma média de 22 pessoas por dia. E aí, os números que esse cliente tem mapeado também lá, a gente fez essa auditoria junto com ele, tá? 15% dessas pessoas continuaram conversas em andamento, tá? Mais ou menos ali 105 conversas em andamento. Se tornaram leads, né? Pessoas interessadas no produto, no carro, no caso. Ou nos carros, né? Dessas pessoas, 20% desceram para visita. Ou seja, 20% ali agendaram, falaram assim, não, eu vou ir olhar o carro, vou fazer uma avaliação e tudo mais. Então, a gente teve cerca de 21 pessoas, certo? E dessas, a gente teve 52 pessoas indo para negociação. Então, foi lá, viu o veículo, começou a chorar um desconto, começou a chorar um tanque cheio, você sabe como que é, né? Essas pessoas são quase clientes, certo? E dessas 11 pessoas, 54% converteram em vendas concluídas, tá? Então, aquele funil que a gente mostrou lá, agora na parte prática, esses números aqui, pessoal, quero que vocês guardem bem, ó, 15%, 20%, 52%. E o porquê que é importante a gente saber disso aqui, tá? Aqui a gente está começando a maturar esses indicadores. E um detalhe importante, isso aqui não quer dizer que a gente faz um mês e tem número exato, a média exata, né? Por quê? Porque não adianta você fazer um mês, você tem que fazer um acompanhamento de 2, 3 meses ali, aí sim você parte para aquela segunda etapa que é maturar os resultados. Então, primeiro a gente colhe os números, né? Depois a gente vai maturar os resultados. E maturar requer 1, 2, 3 meses ali para você encontrar a média. Você tem uma média de 15% de pessoas que continuam, 20%, então, para você encontrar essa média, não adianta fazer só um mês também, porque pode ter sido um mês muito bom, atípico, pode ter sido um mês ruim também, então a gente tem que buscar a média, beleza? Bom, chegando nessa parte aqui, pessoal, a gente agora planilha com esse cliente e eu vou mostrar para vocês de uma forma bem prática como que a gente chega agora na parte de previsibilidade. Então, ele está falando, ó, resultados maturados, agora é a hora da previsibilidade. Entendam comigo, se ele investiu R$ 1.433, ele teve 702 mensagens e vendeu para 6 pessoas. Ele teve uma taxa de conversão de quase 1%. E aí, vocês viram e falam assim, putz, mas foi baixo. Às vezes a empresa vira e fala assim, não, mas está tendo muito lead desqualificado, eu estou atendendo muita gente e estou vendendo para poucas pessoas. Tá, vamos entender os números finais para a gente saber se realmente está valendo a pena ou não. Então, se a gente teve esse número aqui, a gente já sabe que o faturamento, né, a margem que deixou... Está até errado, né? Na verdade, não é faturamento, é a margem que teve ali, foi de 22.400. Mas olha só, aqui que é o pulo do gato. Quando a gente não tem dados, qualquer otimização, qualquer decisão, qualquer mudança na nossa empresa, a gente faz em cima de quê? Do achismo, ou tem gente que prefere chamar de intuição. Agora, quando você tem dados, a sua tomada de decisão ela fica muito mais assertiva. Porque baseado nisso, a gente vai entender como é que a gente vai melhorar esses números. Esse mesmo cliente aqui, a gente fez uma projeção com ele, se ele passar do investimento de 1.433 para R$ 3.000 por mês, mantendo os mesmos números, número por mensagem R$ 2,00, 2,04, a margem média por veículo de 3.743 e quase 1% de conversão, só de aumentar o investimento, a gente aumenta ali o número de pessoas no funil e a gente aumenta o número de vendas também em probabilidade, né? Então, a gente provavelmente chegaria a 13 vendas com esse mesmo número, totalizando 47 mil ali de margem nas vendas. Ou seja, ele praticamente dobra o resultado investindo um pouquinho mais também, dobrando aqui. Quer dizer que isso aqui é exato? Não, pode variar, tem mês que pode ser pior, óbvio, né? Mas aqui já fica muito mais assertivo e vamos para a próxima simulação, Thiago.
Então, nesse próximo ponto aqui, olha, investindo os mesmos 3 mil, aumentando o investimento, o ponto que a gente trabalha muito forte é manter a qualidade desses leads e o custo por lead, certo? E por parte do cliente, ou por parte do empresário, o que a gente pode fazer também pensar? Como que a gente vai fazer ação para melhorar essa taxa de conversão, que estava nem 1%. Aqui, nessa simulação, se a gente pula essa taxa de conversão para 0,5% a mais, a gente já está falando de ir para provavelmente 22 vendas e faturando 82 mil, né, no caso de margem ali que os veículos deixariam. E como que a gente melhoraria essa taxa de conversão? Volta lá naquele funil, Thiago, por favor. Como que a gente pode elaborar ações? Já que a gente tem os números, fica muito mais fácil. Vocês enxergam algum ponto aqui que está ruim, digamos assim? Uma etapa. Alguma dessas etapas? Vocês percebem que tem 702 pessoas interessadas e o que desce é muito pouco. Exatamente. Aí que o vendedor só quer tirar o pedido. Então, isso aqui fica muito claro aonde tem um gargalo dentro dessa operação. Porque nem é simplesmente só aumentar o valor de investimento em mídia, compra de anúncio. Porque se tem 702 pessoas, só 105 desce, aonde que está o gargalo? Está claro que talvez a pessoa quer a venda ali mais pronta. Quer tirar o pedido. Quer que a pessoa já chegue, o carro é esse mesmo e não quer acompanhar. Então a gente vê que tem um gargalo muito grande aí. Porque automaticamente de 105 para 21, a gente tem também uma taxa aí, mas ela não é tão baixa. Mas vocês podem ver que de 21 para 11 negociações e 6 vendas, a gente está falando de 52%. Ela não cai tanto quanto lá em cima. Exatamente. Então mostra claro para a gente que, infelizmente, mas assim, pessoal, a notícia boa que eu dou para vocês é o seguinte, eu acredito que não demora muito, tá? E eu não sei se tem vendedores aqui também, mas o WhatsApp está fazendo uma junção agora com o ChatGPT, que é uma plataforma de inteligência artificial, onde que ele vai atender todo mundo ali pelo WhatsApp como se fosse um humano. Então, assim, é um negócio absurdo. O vendedor que queria ficar no WhatsApp ali só vendendo, tirando pedido, felizmente, assim, a gente vê que está com um pouco dos dias contados aí, porque quando chegar, vai mudar completamente, não só os seus mercados, mas de diversas empresas aí que depende ali daquele primeiro atendimento, enfim, essa mudança já está sendo feita, então eu acredito que não demora muito para estar configurada ali, e a pessoa do outro lado, ela vai conversar com o vendedor e vai achar que está falando com o ser humano mesmo, e ali já agendando para ir na loja, enfim, da mesma forma que ele vai atender 8 horas, 9 horas da manhã, essa mesma inteligência artificial vai atender 5, 6 horas da tarde, domingo, então... Thiago, para quem usa o WhatsApp para vender essas inovações, elas vão ser extremamente importantes e é muito importante a gente estar alinhado com isso, né, antenado. E ele, como a gente viu ali, ó, pequenas ações que talvez a gente faça ali no atendimento já melhorariam os números, né? Então, pessoal, o que a gente queria trazer, de fato, é que você não precisa ser especialista em tráfego. Essa parte você pode delegar para uma equipe que faz para você, para um gestor de tráfego, enfim. Só que é importante você entender como você vai cobrar. É importante você entender como você vai ler esses dados, né? É importante que a gente fala sempre, né? Se você não tem indicadores do seu negócio, você não gere, você toca. É diferente de ter os números. A gente demorou um tempo para entender isso, até mesmo dentro da nossa empresa. A gente trouxe aquela questão do CAC aqui. Hoje a gente sabe qual que é o nosso custo de aquisição de cliente na nossa empresa. Então, automaticamente, eu sei que se eu investir 10, 15 mil todos os meses, eu tenho meus números e eu sei quanto que eu vou faturar lá na ponta. Então, a gente hoje tem isso muito mapeado, claro, até porque a gente também vem crescendo todos os meses um pouquinho. Então, isso mostra, a gente quis trazer aqui, que muitas das vezes as pessoas acham que precisa entender de tráfego para contratar uma empresa para fazer aquele trabalho, sendo que vocês entendem muito de números. Eu sei, porque eu converso com alguns de vocês aqui já, né, de algumas empresas, então de números vocês entendem muito bem. Então é ter clareza, a pessoa que está gerindo, a pessoa que está fazendo, para você mostrando, você acompanhando aquilo ali e gerindo. Essa empresa, a gente mostrou que ele tem um custo de CAC de R$ 434. Tem mês que é mais um pouquinho, tem mês que diminui. Automaticamente, se ele quiser aumentar o número de vendas, ele pode ou melhorar a parte do comercial, que é onde que eu ia bater na primeira tecla de falar que eles precisam melhorar,
ou de aumentar o investimento em mídia mesmo, né? Agora, se não tivesse esses números, como que ele ia saber que ele precisava melhorar o comercial, por exemplo? Você não consegue ver. Aí Basicamente, você não consegue ver. Exato. Se você não tem um número, você não consegue ver onde você pode melhorar, aonde que está tendo um gargalo. A gente, né, conversa com eles, mostra essa empresa real, a gente fala, ó, pessoal, está chegando muito, a geração de oportunidade está chegando. A questão é que tem um gargalo. E não é só na empresa dele, tá, gente? É a maioria das empresas a gente cuida, a gente vê, por isso que a gente está doido para o WhatsApp já atualizar logo essa situação, porque para a nossa empresa também vai melhorar, assim, drasticamente, porque a gente não vai ficar tanto refém na mão do vendedor ali que atende o lead, porque oportunidade a gente gera. Muitas das vezes a empresa do outro lado que não está tão, né, preparada para receber. Thiago, e aí isso mostra muito, né, a importância e o entendimento de que o marketing e o comercial eles andam extremamente alinhados. E isso quer dizer que quando você contrata uma empresa para fazer o trabalho, por exemplo, do tráfego, construir esse funil de venda junto com você, é importante ter esta clareza, é importante você saber juntar e entender que não é só o tráfego que vai fazer a venda, porque o tráfego é uma ferramenta do marketing em si, e que depois também o seu comercial também precisa estar alinhado e preparado para receber essa demanda. Pessoal, um pouquinho que a gente quis trazer para vocês aqui, tá? Esse aqui é meu Instagram e do Léo, thiagosilva.ads, do Léo, leoalves.ads. A gente sempre produz um pouco de conteúdo ali, está mostrando o dia a dia um pouquinho da nossa empresa, tá? E também... Não foi não, Léo. Deve estar no outro. Deve estar no outro. A gente vai pedir, não sei se está na outra apresentação, só para colocar o QR Code aqui, caso vocês tenham uma empresa e queira ter um diagnóstico junto com a nossa equipe. Não passou. Na segunda apresentação que a gente mandou. O pessoal, não sei se está aí dentro, está atento, só para colocar aí, porque a gente vai, quem quiser também, talvez a gente não consiga atender todo mundo que se cadastrar, mas algumas pessoas ali, a gente até falou com o Carlos que ia fazer esse levantamento, ia ali dar um diagnóstico, entender um pouco do negócio, né, junto comigo e também com os nossos especialistas lá. Quem tiver interesse aí, a gente vai colocar um QR Code aí e, né, se a gente conseguir atender uma grande parte aí, legal aí, para dar uma visão, talvez oportunidade que vocês não estejam vendo, e como a gente faz isso o tempo todo, a gente consegue agregar muito ali e passar algumas informações para vocês. Claro? Para os seus setores, olha, isso varia muito a gente trabalha com algumas revendas, então isso casa muito de algum, assim, não é uma, digamos assim, não é uma questão certa de cada uma empresa. Depende muito da localização, né, Thiago? Localização, Exato. O tipo de público, o tipo de carro que você vende, porque tem carros premiums, carro popular, aonde você está, esse cliente, por exemplo, é um cliente de São Paulo. Então não dá para comparar os números dele com um cliente de Belo Horizonte, de Contagem, ou de uma cidade menor ainda. Então não existe um parâmetro certo. O que você pode comparar é se você está no mesmo nível de veículos, vamos dizer assim, e na mesma cidade. Aí sim a gente teria indicadores mais alinhados. Marlon, aqui em BH, eu não lembro a conta, a gente já atende alguns, né, porque a gente tem a parceria com a TV, então sempre quando vem de indicação com a TV do carro, a gente faz questão de atender e são uma parceria que funciona, tipo, digamos assim, né, a gente tenta analisar qual região que está, para não criar uma concorrência e usar a mesma estratégias. Então, pode ser que você esteja próximo já de uma empresa que a gente atenda e não consiga te atender. Isso é uma situação, tá? Mas, voltando à sua pergunta, o que a gente gosta muito de balizar, Marlon, é a questão do CAC, tá? Até quanto você está disposto ou quanto que o CAC para você é ideal. Thiago, se eu estiver pagando até R$450 para vender um carro, para mim tá bom. Aí eu vou basear os números em cima disso. E aí eu vou fazer todo aquele trajeto, toda aquela conta, todo aquele funil em cima do número. Então, esse cliente está disposto lá até pagar R$500, se eu não me engano, no CAC. Então, a gente sempre fica ali, abaixo disso. Acima disso, a gente já tem que mexer algumas coisas. Mas até R$500 o CAC dele está legal para eles lá. Então, esse é um parâmetro que a gente usa. Deu para trocar, Léo? Não, pessoal, a gente tinha mandado uma segunda apresentação com o QR Code. Não sei se... Tá com eles, Carlos? Depois eu passar, né? Beleza. Depois você coloca. Show de bola. Pessoal, é um pouquinho que a gente queria trazer para vocês aqui. O espaço é bem corrido, assim, né, no tempo. Mas é para mostrar realmente que, entendendo de números, vocês podem ficar tranquilos quanto a tráfego, porque vocês vão, né, decolar aí. Pessoal, muito obrigado. Atenção de todos.